Boa tarde, pessoal. Eu sou Pamela Lopes e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre algumas coisas estranhas que vimos no mundo da agilidade, tá? Essa palestra hoje eu quis trazer para vocês alguns pontos, né, que a gente tem visto no mercado, a gente tem visto algumas empresas, alguns grupos, né, coisas que a gente tem visto aí que são realmente estranhas, né, dentro do mundo da agilidade. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter passado por alguma situação semelhante, tá? Então, vamos começar. Eu preparei para vocês um top 10 coisas estranhas, tá? No nosso ranking, né, no item de número 10, eu trouxe aqui para vocês uma coisa que a gente tem visto muito aí, que é algumas pessoas associarem o Scrum, né, ao ágil, ao Scrum. Isso tem se tornado quase que uma metonímia, né? Esse pensamento de que o Scrum, ele é ágil, né? Só o Scrum que é ágil, mas a gente sabe, né? Nós sabemos muito bem que esse é um pensamento errado, né? E a gente tem aí outras metodologias que são excelentes, que são muito boas, né? Outras práticas ágeis aí que são excelentes também, e que a gente não tem só o Scrum, a gente tem um leque de possibilidades aí enormes para a gente trabalhar, que não é só o Scrum, né? De número 9, eu trouxe aqui para vocês a seguinte frase: o PO aceitar todas as mudanças sem considerar as restrições, né? A gente vê aí, em algumas situações, o PO, ele aceita, né? O cliente vai pedindo, vai pressionando, e o PO vai aceitando aquilo, vai absorvendo aquilo, e muitas vezes acontece de não considerar algumas restrições, como tempo, custo, né, que o projeto tem. Então, o PO, ele tem que saber a hora de falar não para o cliente. Infelizmente, né, a gente não pode abranger tudo, né? A gente tem que saber ter aquele momento de podar, aquele momento de falar não. E muitas vezes a gente vê que por receio, por querer agradar o cliente, né, a gente acaba se comprometendo com coisas que a gente não pode, né? Então é uma coisa estranha aí também que a gente tem visto. De número 8, eu trouxe para vocês o seguinte: não preciso fazer daily, pois já passo o dia perto da equipe. Gente, isso acontece demais, né? Às vezes o time senta ali todo mundo no mesmo ambiente físico, passa ali o tempo todo junto, uns com os outros, né? E por esse motivo eles acham que não precisam fazer daily. Gente, isso é verdade? Isso não é verdade. A daily, ela faz parte do processo do Scrum, então a gente precisa executar ele. E até assim, para não atrapalhar, né? Porque fica sempre cutucando o coleguinha, né? Ali o tempo todo, para alinhar algum ponto, para tirar alguma dúvida. Com a daily, gente, a gente supre essa necessidade, né? Tem aquele momento em que o time se reúne, todos juntos, eles alinham aqueles pontos, colocam todas aquelas coisas ali em dia, aquelas necessidades que eles têm, e não precisam ficar o tempo todo cutucando o coleguinha do lado. Inclusive, existe até uma perda de produtividade quando você tira ali o colega, né, do que ele está fazendo, né? Então, você vai parar ali ele para perguntar. Existe uma estatística que fala que ele demora em torno de 10 minutos para ele poder voltar a fazer o que ele estava fazendo antes, tá? Então, é importante sempre a gente estar atento, né, às cerimônias que são importantes a gente estar fazendo, mesmo que a gente ache que aquilo ali não é essencial. Tá? De número 7, eu trouxe aqui para vocês ainda falando um pouquinho sobre dailies, né? Isso aqui eu vejo demais acontecendo, gente, no mundo da agilidade. Daily sem limite. Quem é que nunca participou de uma daily que não tinha limite? Gente, todos os eventos do Scrum são time box, tá? Todos, sem exceção. E aí, a daily não pode ser diferente. Ah, mas meu coleguinha não falou ainda. Infelizmente, hoje ele não vai falar. E se vocês, Scrum Masters, começarem a cortar isso, começarem a podar, vai ser muito interessante, porque com o tempo as pessoas vão acostumar a se organizar no seu tempo de fala, porque às vezes a pessoa acaba consumindo muito daquele tempo hoje, mas aí se você travou ali a reunião e falou assim, não, acabou,
Não falou, não falou. Quem falou, falou. Quem não falou, não fala mais. No próximo dia, aquele coleguinha que falou muito, ele já vai ficar mais, poxa, já sei que ali é 10 minutos. É alinhamento, reunião rápida, time box, 10 minutos. Pode durar mais tempo? Pode, gente. A daily pode durar um pouquinho mais de tempo, se às vezes aquele momento ali, ele é crítico para o time e aquele time, ele precisa ali, em 2, 3 minutinhos, ele vai alinhar alguma coisa que vai tirar um impedimento e vai fazer com que o time saia do lugar. Então, pode durar um pouquinho mais, mas isso, gente, é exceção, tá? Ele não pode ser via de regra. Por via de regra, a gente tem que ter aquele time box, tá? E é importante a gente impor esses limites, porque senão a gente acaba tendo quase que uma plane na daily, né? A daily, ela também faz parte do planejamento, ela é uma atividade de planejamento contínuo. Naquele dia, a gente vai planejar as atividades, o time vai planejar aquilo que vai ser feito durante o dia, vai tirar algum impedimento, a gente vai estar tratando riscos. Então, além da importância da gente fazer a daily, é importante que o time esteja bem alinhado. Lembrando também, gente, que a daily é do time, né? Então, a gente não pode, não deve utilizar a daily para transformar ela em status report, ou cobrar o time ali do que foi feito, o que não foi feito. Não é o propósito da daily, né? A gente sabe que esse não é o propósito, mas a gente sabe que na prática a gente vê essas coisas estranhas rolando por aí, né? De número 6, eu trouxe 6, uma outra frase que a gente também, eu acho que algumas pessoas aqui já passaram por isso, que é o seguinte: estamos indo bem, mas não precisamos de retrospectiva. Gente, que bom que o time está indo bem, que bom que o time está fazendo as entregas. Nossa, isso é ótimo, excelente. Mas a gente sabe que a melhoria contínua, né, a excelência, a gente buscar a excelência, ela é importante. Então, não é porque o time está indo bem que a gente não vai fazer a retrospectiva. É importante a gente preservar, né, todos esses processos que o Scrum prega para a gente, porque todos eles têm um propósito, né? Então, ainda que o time esteja indo bem, todas as entregas estejam sendo cumpridas, né? É importante, e é papel também do Scrum Master ensinar e induzir o time a explicar que isso é algo importante, que a gente precisa estar fazendo essa retrospectiva, né? Que todas essas cerimônias, elas são importantes, porque se a gente for procurar desculpa para não fazer, a gente sempre vai encontrar, né? Sempre vai ter algum motivo aqui ou ali que a gente vê que realmente, né, a gente acha alguma válvula de escape para justificar a gente não fazer aquelas cerimônias. Mas, assim, todas elas têm um propósito para serem cumpridas. E a partir do momento em que a gente não cumpre esses propósitos, a gente não cumpre essas cerimônias, né, a gente deixa ali, em algum momento, a gente vai deixando para trás essas práticas, né, e a gente pode, lá na frente, ter algum problema no final do projeto. Tá? De número 5, eu trouxe aqui para vocês uma coisa que eu acho que todo mundo está careca de saber, que todo mundo sabe que a gente tem que fazer isso, mas no final, né, na realidade, a gente sempre acaba dando aquela escorregada ali no meio do percurso, né, e deixando de lado, que é colher o feedback, né? Feedbacks constantes, gente. Isso é ágil, né? A gente está sempre ali perguntando para o cliente o que ele acha, tá dentro, é abrangente, tem o retorno que você esperava, o ROI é esse mesmo que você, né? Tá dentro do ROI que você esperava obter. Esse feedback, a gente sabe, todo mundo sabe, né? Que a gente tem que fazer isso. Mas no dia a dia, na correria, né, a gente vê que muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado isso, né? Então, é importante a gente sempre focar em colher o feedback, quanto antes melhor, não deixar o cliente no escuro, tá sempre procurando ali as informações com o cliente, verificar se aquele produto está aderente, se aquilo é realmente a solução que o cliente quer, tá? Então, é importantíssimo. De número 4, eu trouxe aqui para vocês
é uma coisa que também a gente vê que acontece muito, que é o PO querer impor itens para o time na plane, né? Às vezes o PO tem lá muitos itens, né? E assim, ele precisa dar feedback daqueles itens e acaba ali querendo empurrar na plane aqueles itens, né? Então, isso, gente, também não é legal, não é uma boa prática, né? O PO, ele tem que entender o limite do time, né? O time tem aquele limite estabelecido e se a gente pressiona muito o time, coloca muitas coisas ali dentro da sprint, a gente compromete a entrega final. Então, é possível que aquele time que aceitou incluir mais itens do que ele pode ser que ele, em algum momento, ele venha a não cumprir aquela sprint, ele não consegue se comprometer com aquela entrega. Então, o PO, ele tem um risco aí muito grande em estar fazendo isso, de não conseguir fazer a entrega final para o cliente dele. Então, essa é mais uma coisa estranha aí. De nível 3, eu trouxe uma para vocês aqui, que eu acho que todo mundo que trabalha na área de tecnologia já passou por isso, gente. Tá pronto, só falta testar. Nossa, meu coração dói quando eu escuto uma coisa dessa. Sério, gente, eu vejo tantas coisas erradas aqui. Quando eu escuto uma frase como essa, eu vejo tantos erros, tantas coisas estranhas, assim, que chega, né? Essa aqui dá pra gente falar muita coisa. Bom, primeiro ponto aqui, eu vejo que quando a gente tem um time que fala que está pronto, só falta testar, primeiramente, ele não tem uma definição de pronto, né? Não está bem definida. Se tem essa definição de pronto, não está divulgada para o time não sabe o que é, então não tem, tá? Porque não adianta você ter uma definição de pronto guardada dentro da sua gaveta que só você sabe. Então não adianta. Essa definição de pronto ela tem que ser amplamente divulgada e todos têm que saber o que é. Se o seu time está fazendo isso aqui, então com certeza tem alguma coisa errada no meio do percurso. Então esse é o primeiro ponto. Temos que ter uma definição de DONE muito bem elaborada, né? Tem que ser amplamente divulgada e a equipe tem que saber o que é. O que está pronto? Se falta testar, está pronto, gente? Não está pronto. Então não adianta. A equipe tem que saber o que é. Um outro ponto aqui também, dentro do Scrum, um dos pilares é a transparência, né? Então, se eu chego falando que está pronto, sem eu ter testado, eu estou falhando com a transparência, eu não estou sendo transparente ali, porque em algum momento eu estou falando que algo está pronto, estou gerando uma expectativa no cliente, estou falando para o cliente que aquele produto está pronto sem estar pronto. Eu não estou sendo 100% ali transparente, então eu estou infringindo aí várias regrinhas de metodologias ágeis, né? De número 2, eu trouxe aqui para vocês um outro também, que esse aqui eu também considero, assim, bem complicado, sabe? E que é o seguinte: incluir itens no backlog sem informar o PO, né? Então, às vezes, o time tem lá algum requisito técnico e ele acaba incluindo ali itens ali no backlog, né? E não informa o PO disso. Até, às vezes, durante a sprint mesmo, eles já começam a fazer coisas que nem tá no backlog por conta própria e acabam fazendo isso, né? Nós, como Scrum Master, gerentes de projetos que estão atuando na frente, a gente tem que evangelizar mesmo, né? Como algumas pessoas falam, a gente tem que evangelizar a equipe, evangelizar o time. Por quê? Porque é importante, gente, que todo o serviço, todo o trabalho que vai estar dentro da sprint, o PO tem que saber, né? É extremamente prejudicial para o time, né? Para a equipe, para o projeto, que as pessoas saiam incluindo itens lá vão ter. Ainda que isso seja um requisito técnico, né? Eu preciso fazer isso aqui, é questão de arquitetura, eu vou incluir isso aqui dentro da sprint, né? O time tomou essa decisão, não informou isso para o PO, esse time ele corre o risco de não conseguir cumprir ao final da sprint a entrega dele, né? Então é muito importante, o PO tem que estar alinhado com o time,
né? Todos têm que ter ali, tem que estar todos bem engajados, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, todo mundo tem que estar junto ali, tentando, né, alcançar aquele objetivo da sprint. Então, não faz sentido incluir itens, né, sem estar alinhado, né? Isso pode gerar um motivo no cliente que acha que vai receber um produto final e quando chega lá tem outra coisa, né? Não conseguiu cumprir aquele objetivo. E agora, o nosso top 1, que eu considero aí o pior dos piores, né? O maior vilão dos vilões, que é a entrega sem valor ao cliente. Gente, esse aqui eu tenho visto e eu acho que é o pior, sabe? Assim, hoje eu acho que de todos, assim, a gente comete muitos erros, mas de todos, eu acho que esse aqui é o pior, sabe? É gerar entregas que não geram valor para o cliente. E aí, assim, eu participo de muitas comunidades, muitos grupos de gerência de projetos, e aí, assim, até me doeu. Há um tempo atrás, eu recebi uma tirinha, né, num desses grupos de gestão de projetos, e aí a tirinha era assim, a criança, era Natal, e a criança ia ganhar um carrinho, ele tinha pedido um carrinho de presente de Natal, e aí ele ganhou esse carrinho, né, de presente de Natal. Quando ele abriu, né, naquela expectativa, uou, me entrega, né, quando ele abriu, que ele abriu o embrulho, tinha um carrinho sem as rodas. E aí o pai dele falou assim para ele, é ágil, né, na próxima sprint vem as rodas. Gente, isso doeu meu coração também quando eu vi. Isso gerou valor para essa criança? Esse carrinho gerou valor? Não gerou. Esse conceito aí foi totalmente utilizado errado, né? A gente tem que ter em mente que todas as entregas, por menor que elas sejam, tem que gerar um valor para o cliente. Não faz sentido, gente, eu ter uma entrega que não gera valor para o meu cliente, não gera valor. Essa criança vai lá ficar frustrada, esperou um ano para ganhar o carrinho dele e não vai poder brincar com o carrinho, porque o carrinho não tem roda, não faz sentido, não gerou ROI, não gerou valor, né? Ele continuou frustrado, todos os coleguinhas vão ter um carrinho e ele não vai ter. Tá? E assim é o nosso cliente, né? Eu acho muito legal hoje essa palestra, eu quis trazer um pouquinho para vocês também Stranger Things, né, série original do Netflix, e assim, a gente trazendo para a nossa realidade, falando sobre essa questão de entrega, a gente pode até fazer uma analogia sobre como o Netflix trabalhou com isso, tá? Então, se a gente for pensar em ter entregas, né, incrementais, muitas vezes a gente se perde nessa questão de entrega incremental. Nas primeiras versões da série, eles tinham um monstro, né, que é o Demogorgon da série, e na primeira temporada eles tinham esse bichinho aqui, né, que só de olhar a gente já dá um baita medo, né, o propósito dele, o objetivo era trazer medo para a série, né, a gente vê aí que ele é uma entrega completa, a gente consegue observar aí que ele tem, por si só, ele é completo, ele tem dentes aí, que haja pasta de dente para escovar esses dentinhos dele, né? Por si só de olhar já dá, né, certa ânsia de medo, né? Eu acho que eles conseguiram abranger muito bem ali com esse bichinho deles. Então, ele para uma entrega inicial, gente, ele atendeu o requisito? Sim. Ele atendeu o requisito, ele coube dentro do propósito, né? E ele pode ser incrementado futuramente. Então, nas outras temporadas, né, eles repensaram sobre isso. O que a gente pode agregar mais valor? Qual vai ser a nossa próxima entrega? E aí eles fizeram uma segunda entrega, onde eles trouxeram para a gente aí um outro bichinho aí, né, que é muito mais, né, estranho, né, dá muito mais medo na gente do que o anterior, né, que é o Devorador de Mentes aí. Então, eu vejo isso, né, a gente pode fazer uma analogia com as entregas, né, nesse ponto aí, a gente pensando aí numa entrega primeira, né, aquele Demogorgonzinho mais simplesinho,
que dá aquele medinho, e já numa segunda entrega, né, a gente já tem um monstro que devora mentes, que faz controle mental, né, seria aí um 2.0 aí, né? Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês, basicamente é isso, tá? Eu quis trazer para vocês aí as principais coisas estranhas que a gente vê aí, que a gente tem visto. Eu espero agora que vocês consigam correr dessas coisas estranhas, vocês saibam como agir quando a gente encontrar com esses problemas no nosso dia a dia, nos nossos times, né? Quando a gente se deparar com determinadas situações, às vezes, em alguns momentos, a gente passa por uma situação e a gente não sabe ali como lidar com aquela situação, né, no dia a dia. Então, é legal a gente, acho que esse material trouxe aí para o pessoal ideias de como lidar com isso, né? E às vezes a gente acaba aceitando algumas coisas no nosso dia a dia. E esse material era justamente para que vocês percebam que esses erros acontecem, que a gente tem esses probleminhas no dia a dia, que a gente tem que correr disso, para a gente ter equipes cada vez mais ágeis, projetos cada vez mais ágeis, a gente tem que sair disso mesmo, né? Tentar ser cada vez mais assertivo, tá? Vou deixar aqui para vocês, quem quiser falar comigo, né? Eu vou deixar o QR Code aqui, quem quiser entrar em contato comigo pelas mídias sociais, pode me adicionar aí, mandar um recadinho lá, se quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa para mim lá nas minhas redes sociais, pode mandar, que assim que eu tiver um tempinho eu respondo todo mundo, tá bom, galera? Muito obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que me apoiaram, tá? Eu espero que tenha servido para todo mundo aí que assistiu essa palestra e ajudem vocês no dia a dia de vocês, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.